Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês, no horário que você vai me assistir, né, nesse curso que nós vamos continuar hoje, mais um módulo, iniciando então mais um módulo, né, em nome de Jesus. E queremos fazer uma pequena oração antes de iniciar, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais, Senhor, esse módulo que nós vamos começar hoje. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir, nos orientar, Pai, colocar as palavras no nosso coração, Pai, aquilo que tudo que nós temos aqui já anotado, que Tu nos deu, Pai, pelo Teu Espírito Santo, mas que Tu venha nos dar sabedoria e graça para transmitir para os Teus filhos, Senhor, para que eles possam compreender, que eles possam entender que a fé venha a ser produzida nos seus corações, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Tua palavra, eles estão ouvindo, Senhor, a palavra está indo até eles. Que essa fé, Senhor, que a Tua palavra diz, venha ser produzida no coração deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, guarda, Senhor, a vida de cada um agora, Senhor. Que todos eles possam ter essa liberdade e oportunidade de assistir esse vídeo agora. E sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos então hoje iniciar, né, mais um módulo, módulo 10, então, aula 1, onde nós chegamos agora, a gente viu tudo isso, todos esses vídeos até agora. Foi, né, um período, assim, uma parte desse curso importante de conhecimento da palavra de Deus que nós precisamos ter antes de ser um intercessor, né? Que nem a gente falou, nós não podemos chegar de qualquer jeito. Deus até escuta a nossa oração, na nossa, muitas vezes, falta de conhecimento da sua palavra, na hora de angústia, de desespero, e Ele ouve, Ele não despreza, mas para nós ser a nossa oração. Porque orar é quando nós pedimos alguma coisa, quando nós falamos com Deus e nós pedimos coisas para nós. A intercessão é diferente. A intercessão é quando nós oramos, falamos com Deus, mas nós intercedemos, nós ficamos entre uma causa, entre uma pessoa, que a gente quer, uma nação, tudo que a gente já viu, que a gente se coloca como intercessor, né? Seguindo o exemplo de Jesus, que ele foi, né, que nem a gente já viu exemplos de intercessores no Velho Testamento, né, no módulo agora, no módulo 9, a gente viu também exemplos de intercessores no Novo Testamento, Jesus Cristo, o maior intercessor, né, além de ter dado a vida para nós, ele também, a palavra de Deus, que ele está à direita de Deus, intercede por nós, o Espírito Santo que ele deixou, né, que sem ele nós não conseguimos, as coisas de Deus são espirituais, são profundas, e sem o Espírito Santo do nosso lado, que Jesus deixou para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar daquilo que Ele já ensinou. Essa é a missão do Espírito Santo, né? E nos purificar, nos ensinar, nos separar a nossa vida, né? Através do conhecimento, o nosso crescimento espiritual. Então tudo isso a gente já viu, né? E agora, então, a gente já, depois que a gente viu toda essa primeira parte, né? A gente viu ali quem é Deus, né? Na verdade não é um Deus que está lá, né, no céu, nós aqui na terra. Quem é Deus? Nós vimos Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Nós conhecemos, né, o mínimo que nós podíamos conhecer para ser o intercessor, né, que a gente falou, que orar é uma coisa, interceder é outra. E também que a gente viu o poder da palavra de Deus, do nome de Jesus, tudo isso a gente já viu. E nós conhecemos então, né, a Trindade Divina. Nós conhecemos também quem somos nós. Quem somos nós? Como o nosso espírito, alma e corpo funciona. Como Deus nos criou, para que Ele nos criou. Tudo isso aí a gente já viu. Então agora nós conhecemos a nós mesmos, pelo menos o suficiente. Isso não é uma coisa, como é que eu digo, tudo por inteiro, que nós, assim, nós temos muito, esse conhecimento pode ser aprofundado, Deus pode dar entendimento, mas o básico, eu estou falando no básico, né, que a gente precisa saber para interceder, e a gente vai crescendo, que nem uma criança, ela vai crescendo conforme a idade, conforme ela vai sendo bem alimentada, bem cuidada, ela vai crescendo, tendo uma saúde perfeita, ela vai crescer e vai ter vai ser formada uma pessoa
com caráter, tudo que a pessoa vai ser, ela vai, não é de uma hora para outra que ela nasce, já é, ela vai sendo trabalhada. E nós também, na vida espiritual, é a mesma coisa. Então nós já conhecemos nessa parte aqui, e conhecemos também já, além de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e quem somos nós conhecemos quem é o nosso inimigo, porque interceder, se colocar entre Deus e uma causa e uma nação, uma família, tem um motivo. Por que isso? Por que nós temos que interceder? O que está acontecendo? Qual é o mal? Qual é o problema que tem que nós precisamos intervir, interceder para que Deus venha, né, fazer uma obra? Então tudo isso a gente já viu. O nosso adversário, que nós é adversário de Deus, em primeiro lugar, e nós não temos que ter medo dele, porque ele já foi vencido por Jesus, ele que tem medo de nós. Fique tranquilo que é ele que tem medo de nós, por quê? Por causa do nome de Jesus. E tem coisas, porque Jesus já venceu ele, e aquilo que nós cremos, quando nós cremos em Jesus, da maneira como a palavra de Deus fala, como a gente aprendeu, então esse mesmo poder, essa autoridade que Jesus tinha, ele passa para nós. E isso que nós vamos ver daqui para frente, e beneficia em primeiro lugar a nós mesmos, mesmo que nós não pedir nada para nós, Deus vem, intervém, ele capacita, ele dá as condições para nós fazer esse trabalho, e com certeza vai ser abençoar a nossa vida, e também abençoar muitas pessoas que vão ouvir, vão aprender também isso. Então nós conhecemos as verdades necessárias, né, para isso. Então agora, qual é a pergunta? O que eu quero perguntar para vocês, que Deus também falou comigo, Deus também pergunta para cada um de nós, depois de saber dessa obra maravilhosa que Jesus fez, né, de conhecimento, de redenção, que nós conhecemos a redenção de Jesus Cristo, que o véu da separação foi rompido entre nós, né, entre nós e Deus. Então agora o que acontece? Nós podemos ter duas atitudes daqui para frente. Ou nós vamos ter uma atitude de uma pessoa egoísta, que fica para si mesmo, que pensa, eu estou bem, graças a Deus, estou feliz, estou em paz, né? A gente pensa assim, eu sei como que eu chego em Deus, essas coisas assim, eu estou bem. Ou nós vamos ficar, isso é o mínimo, se nós ter esse tipo de comportamento, que nem que a gente quer só pra gente, muito pouco nós vamos poder ajudar outras pessoas, e Deus vai poder nos usar. Então, e nós vamos receber também uma medida pouca, porque a palavra de Deus fala, eu não tenho esse versículo aqui para ler para vocês, mas eu creio que eu já li nos outros vídeos, nos áudios também, dai e ser-vos-á dado. Né? Mais bem-aventurança, mais belo é dar do que receber. Quanto mais nós damos e nós oferecemos a Deus e ao nosso próximo, mais nós vamos receber também. Então, muito melhor do que nós ficar para nós mesmos, é nós compartilhar e oferecer. É para isso que Deus nos abençoa, para isso que Deus nos escolhe, para nós repartir. Então, nós podemos então ficar só para nós, né? Que a gente diz egoísta, tá abençoado, tá bem, tá feliz. Isso, mas amanhã depois nós podemos Deus pode nos colocar em situação que nós vamos precisar. E daí Deus também vai segurar para nós, porque nós temos que obedecer aquilo que Jesus falou, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Ou então, isso é uma atitude que nós podemos ter, né? Uma escolha, que Deus não vai nos obrigar a nada, né? Mas nós podemos, então, a outra atitude que nós podemos ter é de nos colocar na presença de Deus. Nós já recebemos, se você creu nessa palavra, essa primeira parte que você aprendeu, você creu no teu coração, a gente percebe, as pessoas que a gente fala, né, que a gente tem contato, as pessoas estão, o Espírito de Deus está trabalhando, a palavra, não sou não é eu que estou fazendo, eu estou simplesmente aqui transmitindo aquilo que Deus deu para mim, mas o Espírito de Deus confirma essa palavra no coração das pessoas que estão ouvindo, e essa alegria que você está sentindo, essa paz, esse desejo de fazer alguma coisa, né? A maneira como Deus está tocando na sua vida, as bênçãos que você está recebendo, e isso Deus está fazendo para provar para você que Ele te ama, para mostrar para você que Ele se importa com você, e que a mesma maneira como Ele está te abençoando, Ele vai poder abençoar outras pessoas que estão ao teu redor, tua família, começando pela tua família, né? Então, nós podemos então ter essa escolha de nos colocar na presença de Deus, nos colocar como um intercessor, não só para nós receber, intercessor em favor de outras pessoas, né? Daí eu vou ser um intercessor. Então, se nós fizermos essa escolha, você vai dizer, não, mas eu não sirvo para isso, eu não gosto, eu conheço muito pouco da Bíblia.
isso que está nesse curso até agora, para quem está assistindo hoje o primeiro vídeo, ou que quem sabe que perdeu algum vídeo, porque se eu não me engano acho que são 27 já vídeos, não tem problema, tá tudo no canal lá desde o primeiro, né? Nós também, né, a gente está começando, né, esse trabalho de vídeo é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Então às vezes os vídeos não estão perfeitos como a gente gostaria que fosse, mas nós estamos iniciando esse trabalho, então a gente não tinha experiência, mas para nós é uma experiência nova, então você vai notar a diferença de vídeo para vídeo. A gente está procurando dar o nosso melhor, aquilo que nós temos, com o equipamento que nós temos, mas os vídeos estão todos lá, gravados lá, né? Que você pode entrar no canal, clica ali, né, que diz Intercessores da Última Hora, quando você recebe o vídeo, e você pode ir lá, vai ver todos os vídeos. Então quem perdeu alguma coisa pode voltar atrás lá e assistir aqueles que você não assistiu ainda, e com certeza, porque é uma continuação, não tem problema se você perdeu alguns vídeos, não tem problema. Então eu acredito que depois que estiver pronto todo esse curso, agora é a parte do intercessor direto, primeiro foi o conhecimento da palavra de Deus, então sobre o básico que nós aprendemos. Então quem perdeu, depois pode começar lá do início, no primeiro vídeo, e pode fazer tudo de novo, e com certeza vai aprender de novo, vai aprender mais, vai conseguir entender melhor, né? E nós sabemos de pessoas que assistem 2, 3 vezes o mesmo vídeo, que gostaram tudo, mas não conseguiram pegar tudo, não conseguiram entender. Isso você está demonstrando para Deus que você tem interesse, que você quer aprender. Muitas coisas que eu sei hoje, que eu tô passando para vocês, não foi assim de uma hora para outra. Coisas que eu me interessei, que Deus tocou no meu coração, que eu li, que eu ouvi, e que eu queria saber melhor, eu queria entender melhor, eu queria que Deus me ensinasse. E além de um livro, além do que você lê na Bíblia, Deus dá aquele entendimento ali, mas você, não sei se é bem isso, ora, pede para Deus, Deus dá um entendimento mais profundo, melhor, mais claro. E um livro que a gente tem muitos livros bons que eu li também, que eu li assim, parecia tão longe, parecia que eu não ia entender, mas eu orava, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, eu quero entender. E buscarmos, isso aí, ninguém consegue passar conhecimento assim um para o outro. Eu tenho a minha parte que eu entendi, que eu tenho esse conhecimento, é meu, eu vou passar para você. Mas se você vai orar, se você recebe isso com alegria, com amor, e você vai orar e pedir para Deus sabedoria, com certeza, tudo que você não entendeu aqui, o próprio Espírito Santo vai te ajudar a compreender, tá bom? Então é assim que as coisas de Deus não são que nem, por exemplo, no colégio que a gente aprende, tem que decorar, ou aprende por cima e faz a prova. Não, as coisas de Deus são diferentes, é espiritual. Então, quanto mais se nós, além do conhecimento, a gente ter oração também, tudo que você não entender, não tem ninguém para perguntar, pode perguntar, pode mandar no WhatsApp, perguntando alguma coisa, o que quiser, estou sempre à disposição para ajudar. Mas ora e Deus vai dar. Eu sei que no começo é difícil, para quem está começando e não conhece nada ainda, né? Agora que está conhecendo um pouco da Bíblia é difícil, mas isso é só o começo. Então agora, quem perdeu pode voltar atrás, mas agora nós vamos entrar então nessa parte de intercessor. Você procura assistir os vídeos, tá? Se você perdeu algum, vai lá e pega e assiste para você ter a continuidade daquilo que a gente está falando. Então hoje nós vamos ver então quando nós escolhemos, então se você quer, ninguém é capacitado assim, ninguém nasce com capacidade de fazer, é o próprio Espírito de Deus que dá isso. Então, o que eu quero dizer para você? Se você sente alegria, desejo no teu coração, você conhece pessoas, a tua própria família, você quer aprender, você quer orar, pedir as coisas para Deus, para te preparar, para que você possa interceder para a tua família, quantas pessoas ao teu redor que você vai poder orar e Deus vai te ouvir. Eu não sou especial, ninguém é especial, todos nós podemos ter isso. Muitas pessoas, a gente ora por muitas pessoas, e como Deus é maravilhoso, que Deus responde a oração, e Ele vai responder a tua também, se você crê. Então o primeiro passo é esse, crer e se colocar na presença de Deus, e Deus com certeza vai preparar. Então nós vamos ver aqui a palavra que Deus fala, e você vai dizer, não, mas isso aí tem um monte, não precisa. Pelo contrário, na palavra de Deus existem dois tipos de pessoas que Deus procura. Não que Deus não sabe, Deus sabe todas as coisas, mas que Deus procura. Por quê? Porque Deus não olha a aparência, Deus não olha assim,
que a pessoa olha para nós, ou nós olhamos para uma pessoa, a gente vai chamar, essa pessoa aí é espiritual, essa pessoa aí ela ora, isso aí, essa pessoa aí é especial. Não é. Nós podemos até achar isso, mas Deus, ele olha lá no nosso interior, ele olha no nosso coração. Se ele vê a intenção, ele vê o desejo, a alegria de orar, de interceder, de se colocar na presença dele, a disposição que nós temos de tirar um tempo, pode ter certeza, você vai tirar um tempo para Deus. Esse tempo nunca vai ser desperdiçado. O tempo que você vai gastar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, aprendendo, pode ter certeza que Deus vai retribuir. Em tudo que você fizer, nós não conseguimos ganhar de Deus. Tudo Deus vai retribuir. Deus vai nos surpreender. Deus vai te surpreender, como Ele também tem feito comigo. Então, você vai ver como é difícil que é o que é. A palavra de Deus fala que Deus procura adoradores. Mas por que Deus procura? Existem muitos adoradores. Muitas pessoas que estão adorando a Deus. Mas o que Deus está procurando, aqueles que adoram a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, que colocam Ele na frente de tudo, em primeiro lugar na vida dele. Esse é o verdadeiro adorador. Nós não podemos ser um adorador só de palavra. E não é só cantando e louvando, é um adorador, ele coloca Deus em primeiro lugar, ele dá importância para as coisas de Deus. Né? Então ele adora a Deus por tudo, na hora da luta, na hora da dificuldade, tristeza, não, glória a Deus, Deus vai me tirar dessa situação, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar vitória. Você está orando por alguém, Deus vai dar vitória, Deus vai dar, e muitas vezes, mas não é do jeito que nós queremos. Tem pessoas que se decepcionam porque pedem uma coisa para Deus e acham que Deus tem que fazer assim, assim, assim. E às vezes Deus não vai fazer do jeito que nós queremos, Deus vai fazer melhor. Pode ter certeza, Ele não vai. Quando Ele não fizer do jeito que nós pedimos, que é difícil Ele fazer exatamente como nós pedimos, mas pode ter certeza, Ele vai fazer melhor. Mesmo que você vai chamar, mas eu não pedi isso para Deus. Né? Por que Deus fez isso? Mas Ele tá vendo, nós vimos, nós queremos e nós vemos até um limite que a nossa fé, que os nossos olhos enxergam, mas Deus, Ele vê o futuro. Nem a nossa imaginação tem coisas. Um exemplo que eu dou para vocês, que eu nunca imaginei na minha vida eu estar fazendo um trabalho que nem esse aqui. Não imaginei. Né, parece pequeno, né, uma coisa simples para muitas pessoas que estão capacitadas para isso, que estão acostumadas, mas eu não. Eu nunca fui, eu não vou contar como eu quero, mas eu nem para foto eu gostava de tirar, e não gosto ainda, né, de estar tirando foto e aparecendo, eu não gosto disso, né, eu já vou ser bem sincera. Mas por Jesus, por Deus me deu essa capacidade de fazer isso aqui, mas não é por mim, porque Ele quis dar, e porque para abençoar outras pessoas. Se eu quisesse ficar só para mim, não ia precisar disso, mas é porque Ele quer que a gente transmite. Então, se Deus fez comigo, quanto mais com qualquer pessoa Ele pode fazer. E coisas que eu nunca imaginei, né? Coisas que Deus me deu, que Deus me abençoou, que eu nunca imaginei que eu ia ter isso, que eu ia fazer essas coisas. Então, a Deus sempre, né, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E os caminhos do Senhor, tudo aquilo que nós planejamos, pode ter certeza. De acordo com como você vai caminhando com Deus, você vai conhecendo as coisas de Deus, você vai ver que Deus sempre está na frente. Deus sempre está vendo muito além daquilo que nós vemos. Tá? Então, Deus pode fazer isso para transformar todos nós em adoradores, mas Deus olha lá no fundo. Deus olha a intensidade do teu interesse pelas coisas dele, por ele, independente das circunstâncias, independente das pessoas que estão ao teu redor. Ele quer saber o que você pensa dele, o quanto ele é importante para você, o quanto o sacrifício de Jesus Cristo é importante para você, o quanto que você é grato a Deus por esse sacrifício. É isso que Deus vai olhar, né? E ele pode fazer qualquer coisa na tua vida. E essa é a chave, é a fé na palavra de Deus deixada por Jesus Cristo. É isso que vai edificar a nossa fé, é isso que vai firmar, né, a nossa vida espiritual, vai edificar e vai capacitar nós a ser o intercessor também. Então vamos ver, e além de adorador, a palavra de Deus diz que Deus procura intercessores também. Nós vamos ver, então a gente está falando sobre intercessor, não é sobre adorador, né? Mas pode ter certeza que Deus está procurando adorador, ainda Ele procura adorador, né? Mas agora a gente está falando sobre intercessão. Então ali em Isaías capítulo 59,
capítulo 59, versículo 12 a 16. Olha só. Esse texto aqui é muito importante, que eu vou falar algo depois que nós lermos. Aqui diz assim, 12 a 16. Quero que você preste atenção na leitura. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como ou prevaricar ou mentir contra o Senhor, e retirarmos do nosso Deus, ou pregar opressão e rebeldia, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha só, quem se desvia do mal, que quer ser uma pessoa honesta, quer ser uma pessoa, né, que tem os seus princípios, que ama os princípios de Deus, que quer obedecer a Deus, é tratado como presa. Né? Você entende o que eu quero dizer? Né? Que é perseguido. E muitas vezes é mal interpretado e por aí afora. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum. Olha só, irmãos, presta atenção nesse versículo. Viu que não havia ajudador algum. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então, olha aqui a preocupação de Deus. Ele não encontrou, aqui diz que ele não encontrou um ajudador, um intercessor, né? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas, mas Ele quer que o ser humano, que Ele separou, que Ele nos escolheu, que Jesus Cristo nos salvou e nos limpou, nos purificou, que nós sejamos, então, também instrumento nas suas mãos, vasos nas suas mãos, para Ele abençoar outras pessoas. Né? Tem pessoas, vamos supor que a pessoa diz, mas se Deus falar comigo, se eu ouvir a voz de Deus falar comigo, daí eu vou saber. Não preciso usar ninguém para falar comigo, não preciso usar a palavra, alguém explicar a palavra para mim. Mas muitas pessoas, irmãs, Deus sabe de todas as coisas. Tem pessoas que só de pensar e ouvir uma voz, nós temos um exemplo na Bíblia disso aí, que eu não vou entrar no assunto agora, que o povo de Israel, quando Deus foi dar os 10 mandamentos, você já viu isso em filme, que Deus, no Monte Sinai, quando Deus estava dando as tábuas, os 10 mandamentos para Moisés, ele disse que o povo, se chegasse ali perto, porque o poder de Deus, irmãos, é muito forte, e que o povo viu ali, eles não podiam chegar perto, porque senão eles podiam acontecer alguma coisa com eles, porque se só de ouvir, eles não viram Deus, eles viam que Deus estava falando, que quando Deus começou a se manifestar, eles fugiram dali. Eles não quiseram, e eles disseram para Moisés, Deus fala contigo e tu passa para nós. Foi dali que Deus começou a fazer isso aí, porque as pessoas não estão prontas, elas não têm capacidade de ouvir Deus. Quem pensa assim, eu vou ouvir Deus, eu vou ouvir a voz de Deus, se Deus falar comigo. Deus fala no nosso espírito, nós vamos aprender isso também, na intercessão. Mas então, Deus usa a palavra dele, a palavra profética, a Bíblia é uma palavra profética, toda ela fala com cada um de nós. Então assim, o que aconteceu aqui? Deus não viu o intercessor. Vamos parar nesse texto aqui, né, para nós ver. Olha o que levou, o que Deus falou aqui. Nós estamos agora numa fase importante, num tempo muito difícil, importante no nosso país. Que nós estamos orando pelo nosso país. No momento, nós estamos aprendendo sobre intercessão aqui com vocês. Vocês estão aprendendo, mas tem muitos grupos de intercessão. Nós estamos orando. Nós temos grupos que nós temos contato, que estão orando. E no Brasil, lá fora, em todo lugar, que Deus separou. Pode ter certeza, Deus tem pessoas que Ele levantou para interceder, alguns sozinhos, outros 2, 3, outros grupos grandes. Você viu? Né, pela internet nós vimos que a esposa do nosso presidente, né, a Michelle, a primeira dama, ela tem um grupo intercessor, todo mundo sabe disso, exclusivo para interceder pelo Brasil e pelo presidente. Então foi Deus que levantou. Então assim,
Que nem por que isso? Você viu aqui o que está acontecendo? Olha a situação, eu vou ler de novo só esse texto, a gente já vai encerrar essa aula agora, eu não quero prolongar, porque eu quero que nós pensemos, meditamos sobre isso. Como nós vamos orar pelo nosso país? O que está acontecendo? Vamos ler de novo. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Você vai dizer, não, mas isso é o Brasil, não sou eu, não. Uma nação, mas isso a gente já falou, se eu não me engano, faz umas 2 aulas atrás. Depende do que é feito numa nação, os pecados que são cometidos numa nação, até mesmo pelas autoridades que estão acima de nós, esses pecados atraem maldição para um país, né? Trazem a ira de Deus para uma nação. Então o que Deus queria que fizesse aqui? Ele queria que intercessores se levantassem, ele queria que pessoas intercedessem para essa nação, queria por esse povo aqui, para que ele pudesse, ele queria justificar, ele queria perdoar, mas alguém precisava pedir perdão ali. Então muitas vezes nós pedimos perdão como se fosse nós, porque nós somos brasileiros. Estou falando do Brasil, nós somos brasileiros, nós somos dessa nação, é a nossa pátria. Então não importa quem pecou, o pecado, acima, você viu como aconteceu com Adão e Eva, quando eles pecaram, que eles perderam a comunhão com Deus, o que aconteceu? Toda a raça humana foi prejudicada por causa disso. Então, quando uma nação peca pecados, a gente citou alguns tipos de pecado ali, que uma nação comete, que é aprovado, que é as autoridades, que se tornam leis, isso é terrível para Deus. A maioria das pessoas não sabe disso. Mas isso aí é uma porta que se abre para as trevas, para o inimigo de Deus agir numa nação, porque essas coisas aí tudo é contra Deus. Então é portas que se abrem na nação para que o mal possa agir. Então o que Deus quer? Deus quer que levantar intercessores que orem, que intercedam pela nação para que Deus possa intervir. E Deus, você vai dizer, mas Deus não precisa de intercessor para fazer. Precisa, Ele quer que seja. Por quê? Porque tem que ter arrependimento. Quem vai se arrepender pela nação? Todos nós, mas eu não cometi, eu fico lá. Não, qualquer lei que for aprovada lá, tudo que acontecer na nossa nação vai atingir todos nós. Então nós temos que orar e pedir que Deus perdoa. E você vai dizer, mas tem gente que não quer se arrepender. Aquele que não quiser se arrepender, aquele que está praticando mal, olha que Deus vai vir o juízo sobre eles. Cedo ou tarde eles vão acertar as contas com Deus, todos nós, qualquer um de nós, que nós pecar contra Deus, sabendo que nós estamos pecando, vai chegar a hora. Tem gente que diz, Deus não está vendo, imagina, né? É capaz que Deus vai ver tudo. Eu vi uma pessoa dizer uma vez assim, Deus, como que Deus vai cuidar de todo mundo? Deus é um Deus, Deus se preocupa só com os bem miseráveis, com as pessoas mais problemáticas que tem. Deus não vai se preocupar comigo, com outra pessoa, não, mas Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus sabe todas as coisas, e está tudo anotado, que é o pior, está tudo anotado. A palavra de Deus diz que tem livros que estão anotados essas coisas. Se não houver arrependimento numa nação, falando agora de nação, se na nossa vida não houver arrependimento pelos nossos pecados, se numa nação não houver arrependimento pelos seus pecados, aquilo vai atrás. Não é que Deus é brabo, que Deus é terrível, não. Deus é maravilhoso, Deus é bom, é soberano, mas nós sabemos, você já aprendeu de onde vem o mal. Do inimigo de Deus. Ele semeia essas coisas, ele levanta pessoas para fazer o mal. E se a nação, se o povo não pedir perdão a Deus, ele induz as pessoas a praticar pecados que afrontam a Deus, afrontam os mandamentos de Deus, que deixa Deus irado. E se não houvesse a nação, se o povo não pedir perdão a Deus e não largar esses pecados, porque o inimigo de Deus, ele intenta, ele faz as pessoas, ele leva as pessoas a praticar coisas para provocar a ira de Deus. E a ira de Deus se ira, Deus não vai poder abençoar aquele país. E ele vai fazer justiça, ele vai extirpar aquele mal. E muita gente vai sofrer. Então assim, tem que ter um arrependimento. Se nós orar e interceder, quanta coisa, Deus pode livrar o nosso país de muitas coisas, né? Como qualquer outro país. Né? Mas a justiça dele vai vir. As pessoas que praticam coisas, mas que Deus condena e que acham que está tudo bem, que Deus está com os olhos fechados, pode ter certeza, Deus está vendo tudo. E a hora do acerto vai chegar. Então aqui Deus se surpreendeu
Irmãos, não vamos deixar Deus se surpreender e achar que no Brasil, eu acredito, graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, porque eu sei que tem muitos intercessores no Brasil, muitos grupos de oração intercedendo. Tanto é que o nosso Brasil ainda está, comparado com outras nações aí ao redor, está muito bem. Então vamos continuar. Então vamos se colocar diante de Deus como intercessor orando. Você vai dizer, não sei orar. Simplesmente se coloca na presença de Deus, pedindo, Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa os pecados que foi cometido, abre os olhos do povo, para que o povo enxergue. Irmão, você vai dizer, não, mas é só as autoridades que pecam, estão fazendo muita coisa, muita barbaridade, mas o povo também peca. Se você olha para trás, quanto o nosso país, quantas coisas já aconteceram no nosso país que afrontou a Deus. É só você olhar, é só você lembrar, só no carnaval tudo que acontece ali. Isso tudo, mas não pensa que Deus não registra essas coisas, né? Então nosso povo deve pedir perdão a Deus. E agora a gente está vendo que o nosso país está bem, está sendo mais evangelizado, mas não adianta, mas as pessoas saberem a verdade, saber que coisas desagradam a Deus e não fazer nada, não mudar, continuar praticando as mesmas coisas. Vai chegar a hora que Deus vai cobrar, vai vir a justiça. Então, hoje, nesse vídeo aqui, a gente quer deixar bem claro isso, mas nós estamos perto das eleições. Não é A nem B, não é esse ou aquele, é a postura de uma nação diante de Deus que vai fazer Deus ter misericórdia da nação e nos livrar. Então vamos orar durante essa semana até agora. Eu convoco todos vocês, seja de que igreja que você seja, de denominação que você seja de que grupo de intercessão que você seja, mesmo que você tenha que interceder sozinho, ora, intercede, se coloca diante de Deus e pede perdão a Deus primeiro dos teus pecados, daquilo que você, mas não tem muito pecado. Nós sempre temos alguma coisa que nós temos que pedir perdão para Deus, né? Até da nossa negligência, a nossa omissão de orar, de se preocupar com essas coisas, pedir perdão a Deus pelos pecados nossos, da nossa família. Então orando pela nossa família, pelas pessoas que estão ao nosso redor e orando pela nossa nação. Sempre nós vamos aprender ainda a falar sobre isso também, que nós temos que começar por nós. A gente chegando na presença de Deus, em primeiro lugar no nosso coração. Nós vamos aprender tudo isso, abrindo nosso coração, falando. Nós não podemos pular etapas, pular passos, né, da intercessão, tá bom? A gente vai aprendendo, mas no momento a gente não tem tempo, né, para fazer isso, porque não adianta, vamos orar, vamos interceder, deixar os estudos, as aulas de lado e já pular lá com vocês e ficar orando, intercedendo. Muitos não sabem como fazer isso. Acho que de qualquer jeito não, nós temos que se organizar, nós temos que conhecer para nós chegar na presença de Deus. Você vai entender tudo ainda que eu estou falando. Você vai ser um intercessor que Deus vai se agradar. E o interessante não é nós só interceder, né? Eu estou intercedendo, estou orando. O importante, o que conta é o que Deus vai ouvir a nossa intercessão e vai intervir. Aí que nós queremos chegar. Não adianta eu estou orando, todo mundo orando. O alvo da intercessão que nós queremos chegar, o que Deus quer é que nessa intercessão nós temos a vitória, nós conseguimos tocar o coração de Deus. Esse é o trabalho do intercessor. Se colocar, e daí tem um processo, né? Que nem eu falei, a gente vai se preparando e que vai tocar o coração de Deus e que Deus vai ter misericórdia. E Deus vai abençoar a nação, vai abençoar as pessoas que nós intercedemos de acordo com a nossa postura. Tudo isso a gente vai ver, né? E ninguém precisa ser perfeito, ninguém é perfeito, nós vamos aprendendo, né? A gente vai vendo os passos que tem que ser, a gente vai se examinando e você vai ver quanta vitória você vai ter também. Então a gente vai ficando por aqui agora, tá bom? E vamos, durante essa semana, até as eleições, agora a gente sabe que tá tudo muito corrido, mas vamos interceder, né? Agora a gente já tem uma base de conhecimento da palavra e daqui pra diante só vai melhorar. Procura não perder, procura assistir os vídeos para você ter o conhecimento. E é um investimento na tua vida espiritual, na tua família, né? E muitas bênçãos, coisas, quem sabe, que podia acontecer, problemas, que você vai ser livre de muitas coisas pela mão de Deus, porque você está dando ouvidos à palavra, porque você se colocou como intercessor em favor de outros, em favor da nação, e você vai ser o primeiro a ser abençoado, porque Deus vai ver o teu interesse, Ele vai te abençoar naquilo que você mais precisa, Ele vai fazer acontecer na tua vida da melhor maneira, muito mais daquilo que você está pedindo, tá bom? Então agora
A gente fica por aqui, até a próxima aula. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.